Vamos começar aqui então os nossos estudos. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o tópico 14, o suicídio e a loucura. Faz tempo que a gente não lê esse tópico, mas o capítulo das aflições, trazido por Kardec, é daqueles dos mais tocantes do Evangelho segundo o Espiritismo, que afinal de contas ele fala dos nossos dias, das nossas dificuldades, das provas e aflições que todos nós passamos, pelo menos em alguns momentos dessa nossa encarnação. Então Kardec faz um panorama geral a respeito da justiça das aflições, as causas atuais, as causas anteriores, o esquecimento do passado, os motivos para a gente se resignar, até adentrar no suicídio e a loucura. Depois, pelas instruções dos Espíritos, ele fala do bem e do mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade que não é desse mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, enfim. Recomendo o estudo em casa, no Evangelho do Lar, desse capítulo, que é de extremo proveito para todos nós. Nós devemos ler e reler inúmeras e inúmeras vezes esse capítulo. Mas tratando especificamente do tópico o suicídio e a loucura, nós somos convidados por Kardec a refletir a respeito dos nossos dilemas morais, dos nossos dramas de emoções, das dificuldades que todos nós enfrentamos diante das frustrações, da violência, dos nossos desatinos, dos desequilíbrios que a gente enfrenta. Jesus, ele é muitas vezes comparado a um grande psicólogo, um grande terapeuta, um pedagogo em especial. Um Cristo que se preparou para trazer para esse orbe, para esse planeta, os espíritos mais rebeldes da galáxia, aqueles que estavam em maior desequilíbrio, que haviam se afastado de Deus e da fé em qualquer forma de criação e que se consumiam em um profundo egoísmo. A manifestação mais frequente de nós encarnados na Terra, o que nós temos de igual a todos os outros seres que aqui habitam no estágio de individualidade humana, é o extremo egoísmo. E esse egoísmo que se manifesta de uma forma bruta, violenta. Por isso as guerras. A história da humanidade toda, ela é repleta de guerras. Se a gente olhar desde os homens das cavernas até hoje, o que a gente mais tem na humanidade é guerra, conflito. E a partir, então, de meados do século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, começam a ter guerras não tão violentas, né? São disputas verbais, de interesses, né? Exploração econômica, mas as guerras diminuíram drasticamente, pelo menos no contexto de uma guerra mundial. Ainda há muitas guerras isoladas, hoje se vive uma guerra importante na Europa, na África, algumas guerras também, na região do Oriente Médio, principalmente a Síria, mais uma ameaça de guerra na Ásia, mas há uma contenção, já existe uma compreensão no inconsciente coletivo e nas individualidades que nós devemos procurar o entendimento mútuo. E isso faz toda a diferença. Então, isso quebra a barreira do egoísmo. Qual é o remédio para o egoísmo? É o perdão, é a tolerância. A gente saber, compreender que o outro também erra tanto quanto nós erramos. Que o outro também tem defeitos e dificuldades tanto quanto nós temos. E que às vezes o que o outro tem de mais irritante é justamente aquilo que a gente mais precisa superar. Então essa característica do egoísmo associada à violência e às guerras é o ponto frágil, o ponto fraco que todos nós trazemos. E associada a isso também a
a questão da sexualidade exacerbada, porque, vamos falar sobre isso um pouquinho hoje, né? No aspecto do egoísmo, em que a gente se coloca no centro de todas as atenções, em que a gente exagera a concentração do pensamento para atingir os próprios interesses, para saciar os próprios interesses, então a sexualidade, ela aparece como um dos pontos onde há maior desvio, onde há maior abuso, desequilíbrio, principalmente na promiscuidade. Então, a sexualidade ainda está também associada ao egoísmo, né? Nessa volúpia, nesse desejo intenso de satisfazer o próprio prazer, de tentar saciar a própria vontade por intermédio dessa satisfação imediata e transitória que a sexualidade proporciona. Claro que junto com a sexualidade, todos os outros vícios de comportamento também são associados, sejam o alcoolismo, o tabagismo, o uso de tóxicos, etc., entorpecentes, por aí fora, né? Então, mas a sexualidade é um dos pontos mais difíceis que a espiritualidade nos diz, que ela só será de fato tratada e curada quando nós tivermos ingressado na regeneração, porque depende de uma compreensão de vidas passadas, de um perdão, de um auto-perdão muito grande e também do desenvolvimento de uma técnica para fazer com que a energia sexual passe a ser dirigida ao trabalho espiritual, né? Quando eu falo trabalho espiritual, nos níveis espirituais, pode ser também o trabalho artístico, o trabalho intelectual, mas ligado ao altruísmo e não ligado a uma condição física instantânea, passional, etc. Então, a questão do egoísmo é associado à guerra e associado principalmente à sexualidade. E um terceiro ponto ainda muito forte relacionado ao egoísmo é a preguiça, né? E por que eu estou associando preguiça com o egoísmo? Porque quando a gente se percebe um espírito que demorou para evoluir, que é o nosso caso, né? Nós já estamos em algumas sequências de fracassos, digamos assim, evolutivos, né? Outros povos, outros espíritos que são da nossa familiar, do nosso grupo familiar, da nossa mônada, já estão em outros estágios, né? Ficaram em Sírios, ficaram em Capela, ou em alguma outra estrela, em Órion, em Vega, etc. E nós fomos enviados para cá porque nós somos alunos repetentes, né? Então, essa condição de repetente também demonstra, por meio desse egoísmo, essa preguiça, né? Essa dificuldade que a gente tem de assumir agora o compromisso da mudança. A gente sempre adia, né? Ah, não, amanhã... É que nem dieta, né? Você fala assim, eu vou começar na segunda-feira, só não diz qual é a segunda-feira, né? Ou então eu vou começar em agosto de Deus, né? Então a gente vai adiando. Então, os nossos compromissos morais, eles vão sempre sendo postergados, né? Ah, eu tenho que resolver um problema com essa pessoa. Ah, um dia eu vou resolver. Então isso fica lá engavetado. Ah, eu tenho que mudar o meu comportamento. Aí eu tenho que deixar de ser isso. Tenho que fazer caridade, eu tenho que fazer um trabalho voluntário, eu tenho que mudar de emprego, eu tenho que mudar a minha dieta, não quero mais comer carne, né? E a gente vai adiando. Ao invés de assumir, nesse momento, o compromisso e começar agora a fazer a mudança, né? O que importa é o dia de hoje, o dia que está sob o nosso controle. O amanhã é uma ilusão, nós nem sabemos se nós vamos estar aqui. Então, postergar é correr o risco de novo, perder a encarnação. Então, nesse sentido, nós somos espíritos retardatários, nós somos espíritos muito preguiçosos, né? E a tradição nos diz que há 3 modos de evoluir espiritualmente. Ou a gente evolui pelo amor, que é a maneira ideal, né?
Porque quando a gente evolui pelo amor, praticamente não há sofrimento. Então a gente tem a convicção da necessidade da mudança, começa a vivenciar o Evangelho e se transforma. Então aqui não há o sofrimento. A segunda maneira é pela dor. Então a gente não evolui pelo amor e a gente começa a viver os karmas da lei de ação e reação dos nossos atos errôneos, né? Daquilo que a gente vem repetidamente praticando de maldade. Então a gente começa a sofrer e pela dor a gente vai aos poucos despertando, sentindo que o mal que a gente faz a outro é também o mal que nos atinge, e assim a gente vai aos poucos tentando forçosamente mudar o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas escolhas em geral. E por último, há o tédio, né? André Luiz fala sobre o tédio, né? Então, que condição é essa? É que a gente pratica tanta maldade, ou a gente fica com tanta preguiça durante tanto tempo, que chega uma hora que a gente enjoa. E a gente fala assim, chega, né? Cansei, vou mudar. Mas lembre-se que isso pode demorar alguns milênios. O estágio do conformismo, né? Da conformidade, dessa condição de preguiça em que a gente se conforma com o estágio que a gente está, achando que pode piorar, né? Essa condição, ela é extremamente perigosa e severa e era um exercício bastante praticado nos rituais de iniciação dessas escolas secretas iniciáticas que tinham lá nos povos antigos, né? No Egito, os gregos, os próprios judeus com a Cabala, né? os essênios e algumas outras seitas. Então, onde se fazia isso, né? Se aplicava para o neófito, né? Quer dizer, o candidato, inúmeras provas dificílimas. Ele passava fogo, ele passava sede, passava frio, passava fome, né? Tinha que lutar contra animais ferozes, atravessar desertos, né? Passando inúmeras dificuldades, até que ele chegava, de repente, num oásis, né? Ou numa sala em que ali havia tudo de melhor para ele, né? Havia água, havia luz, havia comida, havia música, havia tudo que vocês puderem imaginar de bem-estar para ele. E a maior prova era fazer com que ele renunciasse a essa sala do bem-estar, porque ela era transitória, ele tinha que passar para a prova seguinte. E muitos candidatos terminavam a sua prova falindo exatamente nessa sala do conforto, né? E é assim que a gente se encontra espiritualmente, né? Se a gente olhar, principalmente no meio espírita, a gente percebe que as pessoas têm um relativo conforto. As pessoas têm educação, têm uma família constituída, têm um trabalho, de onde conseguem usufruir de um certo conforto, uma certa segurança, um certo bem-estar, e não querem se arriscar. Não querem dar o passo seguinte, né? E que passo seguinte é esse? É o passo da caridade, é o passo do desprendimento, é o passo da doação, é o abdicar do seu conforto, da zona de conforto, para ir em direção ao próximo, ir em direção ao outro. Então, esses três estágios, né? Dos três estágios, quer dizer, o amor é aquele que o espírito rapidamente ascende aos degraus da espiritualidade. O sofrimento, o espírito fica cambaleando entre dívidas, entre provas severas, para poder reparar os males que cometeu e aprender as lições de amor e caridade, amor, estudo e caridade, e, por fim, a preguiça, né? Então, onde nós nos encontramos? Nós nos encontramos em pleno egoísmo. Nós somos uma mistura desse espírito preguiçoso, querendo ficar conformados, confinados a um bem-estar, um falso bem-estar. Então, portanto, aquilo que os Vedas chamavam de um mundo de Maya, né, o mundo da ilusão, os budistas também falam isso, nós vivemos na ilusão, o que a gente chama de realidade é uma ilusão, e o mundo das guerras. Nós falávamos no domingo
sobre duas séries de televisão muito famosas, né, muito marcantes, do século passado, mas ainda hoje, que é o Jornada nas Estrelas e o Guerra nas Estrelas. Qual é a diferença dessas duas séries? Jornada nas Estrelas se passa num tempo em que a humanidade da Terra já superou as guerras, já superou as diferenças e vive em uma organização pacífica, ligada à Confederação das Galáxias. E, portanto, os seus habitantes são tripulantes de uma nave que perpassa o universo em busca de desafios, de limites, mas levando a mensagem da paz, né? Que é a nave Enterprise. Já na série, no filme Guerra nas Estrelas, o nome já diz, não há nada de passividade, é a guerra. Se trata, na verdade, é a disputa. Então, por mais que haja uma evolução tecnológica, uma evolução de inteligência, né? A gente vê, por exemplo, nos Jedi ou nos Siths, uma mediunidade extremamente avançada, o que eles chamam da força, né? Eles chamam de lado bom e lado mal da força, mas na verdade nenhum dos dois nem é bom nem é mal, porque os dois estão buscando o próprio interesse, a própria salvação, o próprio bem-estar, né? Eles não estão buscando a conciliação, eles estão lutando pela guerra, né? Então aqueles que eram bonzinhos aparentemente como Jedi, no fundo, eles também entram na guerra e vão ser generais. Eles também são assassinos, eles também matam, eles também perseguem. A intenção pode aparentemente ser boa, mas com isso a gente teria que dizer que os fins justificam os meios. E não é verdade. Pelo Evangelho a gente sabe que os fins não justificam os meios. Na verdade, a gente tem que garantir que os meios que a gente pratica sejam associados aos próprios fins. No Evangelho de Jesus, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, nesse contexto que nós vivemos, essa série representa, por exemplo, a Batalha de Orion, né? Onde o planeta Terra acabou se associando por ser um dos orbes revelados, e para cá foram trazidos esses espíritos mais rebeldes. Então, é nesse estágio que se desenvolve a loucura e que se dá a oportunidade desencadeada do suicídio. Uma loucura que não acredita em nada a não ser a si mesmo, então é o extremo do egoísmo, né? É o que hoje as escolas de psiquiatria, de psicanálise atribuem como os transtornos mentais, né? Transtornos de borderline, por exemplo, todos os tipos de fobia, né? Todos os surtos psicóticos que acometem, as síndromes e assim por diante. Por quê? Porque o sujeito não consegue reconhecer mais a sua identidade. E ele não se encontra, ele não se encaixa num papel integrado ao cosmos, ao universo. Ele não consegue se ver nesse papel de criatura de um ser divino que o coloca aqui numa situação de progresso limitada, como aprendiz, que tem que percorrer em colaboração o caminho do desenvolvimento. Então ele não consegue aceitar isso, né? Ele se acha superior ou se vê vitimado pelas circunstâncias em que ele não poderia ser ele a estar sofrendo aquelas condições ou estar sendo impactado por essas dificuldades, e que ele se vê, então, abandonado, digamos assim, por uma força maior que pudesse lhe favorecer. É o extremo do egoísmo, né? E para cada uma dessas complexidades, a ciência hoje atribui uma série de nomenclaturas. Mas, no fundo, são transtornos psíquicos, né, que vão se adequando a essa falta de vínculo, essa falta de associação com a realidade. A realidade que a gente está falando aqui é a realidade consciencial, a realidade
de se poder manejar corretamente os atributos de espírito, e não apenas da matéria. Então essa loucura vai se instalando na nossa consciência, e ela vai provocando uma série de desequilíbrios, hoje muito traduzidos pela depressão e ansiedade, né, são os males mais recorrentes, onde a gente é tomado por uma tristeza inexplicável, né, um desequilíbrio de transtorno que a gente não consegue sequer reconhecer. Quando a gente se dá conta, nós já estamos no fundo do poço, já precisamos mergulhar ali em medicação pesada, pedir amparo para os psiquiatras, para algo que controle a nossa vontade. Veja, é isso que acontece com a medicação psicotrópica, né? A gente toma um medicamento que inibe a nossa vontade. Ele engana o cérebro para fazer de conta que está tudo bem. Então, ou a gente vive em um estágio de apatia, né, de sonolência, de sedação, ou a gente estimula uma euforia para combater o estágio profundo da depressão, tentando levantar a pessoa de modo que ela consiga reagir, que ela não fique o dia inteiro deitada, que ela não fique chorando, que ela não fique com dor intensa e sofrimento. Então, esse é o resultado dessa condição de extremo egoísmo, onde apenas a imagem, a ideia do eu parece importar no mundo, e todo o resto não. Todo o resto parece que está em segundo plano. E quando eu falo o resto, inclui a família próxima, né, os vizinhos, as pessoas que são amigas, e aqueles que estão sofrendo mais do que essa própria pessoa, mas que ele é incapaz de perceber, de reconhecer e se colocar numa condição de auxílio, que seria extremamente útil e salutar para ele, provocando inclusive a cura, né? Então, se essa pessoa que está doente, ela consegue encontrar forças para trabalhar com a caridade, com a filantropia, ela vai se modificar, porque ela vai começar a ver dentro dela surgir uma empatia. Ela vai começar a perceber que não é apenas ela que tem problemas no mundo. Ela vai começar a perceber que sequer os problemas dela são problemas tão graves quanto de muitas outras pessoas que passam fome, por exemplo, que vivem numa condição de profunda opressão, de exploração subhumana, os que estão em estado de guerra, de verdade, aqueles que perderam tudo na sua vida, né? Porque o que a gente também observa é que aqueles que têm ansiedade e depressão, muitas vezes têm um cenário de certo conforto em casa. Eles não estão com a depressão e ansiedade porque vivem uma carestia, né? Porque vivem um estado de extrema necessidade, com fome, com falta de moradia, etc. Me surpreende muito, e os que aqui também trabalham no café da manhã lá com a população de rua sabem disso, é a alegria das pessoas que chegam e comparecem ao café, cerca de 220, 250 pessoas por semana, sorrindo. As pessoas sorrindo, conversando com a gente. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, maravilhoso, um ótimo dia para você, uma ótima semana, que Deus te abençoe. É esse o diálogo que se estabelece com aquelas pessoas que não têm nada, elas estão no limite da condição subhumana. Perderam família, perderam sua residência, não têm bens, muitas vezes não têm saúde, não têm amparo social nenhum, né? Mas encontram nessa situação limite um algo para sorrir. Um algo para compartilhar, uma esperança. E muitos deles com fé. Muitos deles têm sua fé e devotos. A gente vê que eles são devotados, participam com a gente da prece inicial, da prece final, alguns ficam lá para o passe reiki, etc. A gente vê que há uma intensidade vibrante de alegria e esperança no coração dessas pessoas. Então, aqueles que se encontram desesperados nas suas casas,
precisam despertar para essa condição de consolo que a vida lhes oferece. Porque eles têm saúde, muitas vezes, ou pelo menos numa condição de vida razoável, têm um bem-estar econômico, têm família que possa cuidar deles, né? Tem a instrução, a consciência, e, portanto, tem os recursos para reagir diante disso. Mas acabam se entregando por essa nebulosa, essa névoa que permanece na consciência por um desvio da compreensão do eu interior. É o egoísmo que vai escurecendo a consciência e impedindo que se reaja. E aqui lembre de novo daquele fator preguiça que eu falei, né? Falta um impulso de movimento, falta uma fortaleza para poder querer ser curado. Eu me lembro aqui de uma passagem do Evangelho que Jesus vai à piscina de Siloé. Ali havia uma crença de que uma vez por dia baixava um anjo que tocava as mãos na água e quando ele fizesse isso, o primeiro que pulasse na piscina seria curado. Jesus está ali e um paralítico chega a Jesus e pergunta se Jesus poderia lançá-lo na piscina assim que o anjo tocasse as águas. Ele não sabia quem era Jesus. E Jesus então percebe nele um impulso. Ele que era paralítico, ele não tinha condição de fato de se levantar e mergulhar na piscina. Mas ele tinha a verdadeira intenção. Ele tinha um movimento, a fortaleza interior capaz de modificar essa ação, de criar nele uma condição transformadora. E aí Jesus, então, pergunta se ele quer ser curado, ele diz que sim, e manda que ele pegue as suas coisas, que se levante e ande. Né? Os pecados estão perdoados. Então, esse é o fator da vontade que nós temos que desenvolver. É o fator de querer sair do estágio da loucura, de estar inebriado. Claro que eu estou falando aqui de uma condição mais extrema. Existe também aquela loucura que ela é disfarçada, digamos assim. Né? Aquela loucura que a gente não percebe, que ela vai nos atormentando, ela vai nos iludindo, e quando a gente se dá conta, a gente então se modifica drasticamente. Né? Então, esse estágio dessa loucura, que é intermediária, digamos assim, ele também é bastante impactante para nós. Tá? Em que momento isso acontece? Quando nós, por exemplo, vivemos relações pessoais também repletas da ilusão. Né? Relações pessoais que interferem em nós e acabam nos aprisionando, seja no trabalho, seja nas relações amorosas, seja nas relações onde nós somos opressores ou somos oprimidos. Então, na condição em que nós não percebemos a loucura, que nós somos invadidos por essa atitude em que a gente se vê refém de uma circunstância e que ela é, no fundo, uma circunstância danosa, ela é prejudicial tanto a gente quanto a outras pessoas, isso também se estabelece como um estágio de loucura e de ilusão, como doença, como transtorno. Por quê? Porque ela afeta a condição da realidade. Então a gente está numa situação de trabalho que a gente odeia. Todo dia levanta com ódio no coração para se dirigir àquele trabalho. Como a gente odeia o trabalho, a gente odeia a gente mesmo e a gente odeia todos que trabalham com a gente. Imagina que energia boa que a gente leva para lá todo dia, que energia boa que a gente traz para casa. Né? Claro que não é boa, claro que isso não é saudável, nem para nós e nem para aqueles com quem a gente convive. Mas a gente tem a ilusão de que a gente não vai sobreviver se a gente perder esse emprego. Que a gente não conseguiria mais se adaptar a uma outra tarefa. Que a gente teria que mudar o padrão de vida, que a gente teria que abrir mão de outras coisas e a gente não tem coragem.
então a gente permanece com essa doença do trabalho, pelo nosso egoísmo e pela falta de coragem de promover a verdadeira mudança. Nós estamos infelizes, insatisfeitos, mas não conseguimos nos modificar. E isso provoca em nós também um estágio de desequilíbrio, um estágio de loucura. Então nós precisamos ser capazes de fazer esse despertamento. Por isso é que aqui sempre a gente recomenda que, além do trabalho da caridade, o trabalho de estudo que se faz na casa espírita, deve-se fazer também um tratamento psicológico, ou psicanalítico, ou psiquiátrico, mas de autoconhecimento. É que se deve buscar o autoconhecimento, principalmente por intermédio da psicanálise. Se puder ser com um terapeuta espírita, melhor ainda. Porque ele vai provocar em nós a busca interior dessa realidade. Essa realidade que a gente não consegue reconhecer e que a gente tem que modificar. Então, esse estágio, ele é um estágio crítico, mas extremamente comum na sociedade de hoje. Extremamente comum. Porque as pessoas se encontram adormecidas, elas se encontram completamente afetadas por essa circunstância que faz com que elas permaneçam ali uma espécie de ébrio, né? Uma espécie de sonho, de ilusão em que vivem. E isso tudo é projetado para a nossa psicosfera, isso tudo é projetado para a energia planetária, e com isso nós nos deixamos levar por grandes eventos. Né? Recentemente no Brasil, nós vivemos uma enorme disputa eleitoral. Então o que aconteceu? O país se viu dividido entre um candidato e outro candidato, completamente convencido de que um era o candidato perfeito, ideal, e o outro, o seu antagonista, né? A própria encarnação demoníaca do mal, e que, portanto, deveria ser execrado. Então, essa divisão demonstra, por si só, a ilusão em que todos nós brasileiros estamos nos encontrando. Né? Por quê? Porque nós não podemos apostar em uma pessoa humana, no estágio de encarnação que nós vivemos hoje, que ele seja um avatar. Né? Nenhum dos dois candidatos, ou de todos os outros candidatos que estavam naquela eleição, apresentava características de evolução que pudesse considerar superior a qualquer outro. Muito pelo contrário, eram muito mais evidentes nos candidatos os defeitos do que as qualidades. Tanto que ao final se dizia assim, não, votei em fulano para que Beltrano não se elegesse. Então, essa é a característica da loucura que invade a ilusão consciencial. É a fuga da realidade. A realidade não é essa. A realidade é que pouco importa quem estiver na política e no governo, se nós estivermos no caminho da luz. Porque o nosso comportamento e as nossas escolhas é que fará a diferença na evolução que nós teremos. E, consequentemente, na evolução do nosso entorno, daqueles a quem influenciamos, daqueles com quem convivemos. Né? Se nós fôssemos capazes de pensar dessa maneira, então o todo da nação seria muito bem aproveitado e beneficiado por esse comportamento. Né? Pensemos assim, como se nós fôssemos uma colmeia em que cada abelha fazendo ali o seu papel, no final, todo o grupo daquela colmeia seria beneficiado também. Mas cada um precisa fazer o seu papel. Agora, se a gente imaginar as abelhas perdidas, alguma dizendo assim, não, eu não vou mais colher pólen, eu agora quero pegar semente, eu vou plantar árvore, né? Então imagina, não vai, cada um vai fazer o que quiser, né? A outra vai sair picando pessoas, a outra vai tentar carregar água. Então não vai, essa desorganização não vai fazer com que a colmeia sobreviva, no final vão morrer todos. Então a loucura coletiva em que nós vivemos provoca em nós essas ilusões, esses desequilíbrios e acarretam transtornos, às vezes, irremediáveis em uma só encarnação. Uma circunstância oposta é, por exemplo, um resultado do jogo de futebol do Brasil,
né, com 2 vitórias seguidas. O que acontece? Aquele país dividido, de repente, se encontra de novo unido por um objetivo comum, que não é nenhum objetivo nobre. Por mais interessante que seja o jogo de futebol, por mais divertido, por mais salutar que isso possa parecer nos lares, quando a gente ganha, quando a gente perde, o sentimento de revolta surge também imediatamente. Então, isso é o mundo de Maia, isso é o mundo da ilusão, é o mundo do egoísmo. E no futebol isso é muito evidente porque a gente só fica feliz quando o nosso time ganha, né? Quando é o time que a gente não quer ter que jogar com ele, a gente não quer que ele vá para a final, então a gente torce contra e torce com vontade, né? Torce com maledicência, torce com energia negativa. Fico até com dó dos jogadores, como eles devem ser afetados por tanto raio de energia negativa que a gente lança sobre eles. Então, isso é o mundo da loucura. É o mundo que invade os nossos tempos, que invade os nossos corações e que nos afetam profundamente, gerando em nós os mais imprevisíveis transtornos, doenças e desequilíbrios em geral. E aonde isso vai desencadear? Vai desencadear no suicídio. Por que no suicídio? Porque o suicídio é aquele estágio de total descrença nas possibilidades de que algo de bom aconteça em nossa vida. Só se acomete do suicídio aquele que, de fato, já não vê a esperança. Ele já tentou de tudo. Ele não consegue conviver mais com a dor e com o sofrimento que ele enfrenta. Ele já não consegue se ver numa condição de conseguir se salvar, se livrar daquele transtorno, daquela angústia, daquele mal que o acomete. Ele perde a esperança. E mesmo que ele tenha alguma esperança, essa esperança não é suficiente para resolver os conflitos pessoais. Então, ou ele vai conseguir reencontrar dentro dele próprio um sentido para a vida, né, como diz aquele psicólogo que esteve no campo de concentração, fundou a logoterapia, Viktor Frankl, né? Então, o Viktor Frankl, por exemplo, ele sinaliza com isso, quer dizer, no estado extremo de beirando a morte diariamente em que viviam os judeus no Holocausto, ele se impressionou que sobreviviam e conseguiam construir dentro de si uma resiliência aqueles que tinham um sentido para a própria vida. Aqueles que tinham a esperança de reencontrar parentes, ou que desenvolviam um ideal para poder praticar de novo a sua profissão, ou para recomeçar a vida em outro lugar, sonhavam com pessoas que pudessem ter sobrevivido também àquelas dores, estando em outros lugares, e assim por diante. Ou tinham uma fé e apostavam então na vida após a morte, né? Mas encontravam um sentido. E uma das coisas mais incríveis que eles foram descobrindo ali, naquele grupo de dor e sofrimento, de opressão profunda, intensa, era a capacidade de rir das próprias desgraças. Eles tinham todas as noites, se encontravam e riam da dor que eles estavam vivendo. Ah, você está desdentado, olha, você ficou careca, né? Caíram todos os seus pelos, olha, você está com essa cicatriz horrorosa. Quer dizer, aquilo não era bullying, isso é importante esclarecer, é muito diferente. Eram os próprios desgraçados rindo da própria desgraça. De modo que aquilo não se tornasse a realidade da ilusão. Quer dizer, eles ganhavam a consciência de que apesar daquela dor, apesar daquela humilhação, daquele sofrimento deles, essa não era a verdadeira realidade. A verdadeira realidade era o que eles carregavam com eles próprios, no seu próprio coração. E por isso eles resistiam à hipótese de um suicídio. Por isso eles conseguiam dormir
cansados, doentes, famintos, sedentos, sabendo que no dia seguinte teriam que voltar para essa circunstância de dor e sofrimento, mas ainda assim com força necessária de tentar encontrar ali um motivo, uma razão de alegria, de contentamento, de um olhar esperançoso e assim por diante. Então, o suicídio não existe desassociado da loucura. O que a gente fala da loucura é no sentido espiritual, por favor. Veja, a palavra loucura ela é muito mal aplicada. O pessoal da área de medicina e de psicologia nem gosta de utilizar isso porque foi muito mal adotado, né? Não é loucura no sentido genérico que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui, Kardec usou essa palavra na época dele, obviamente, né? Em que loucura definia, era o termo que se usava. Depois Foucault explicou muito bem a genealogia da loucura e fez provocou que a humanidade modificasse, a ciência modificasse essa expressão. Mas, colocando nos dias de hoje, nós colocaremos assim, são os transtornos, né? São aquelas condições em que a gente modifica a compreensão da consciência sobre nós mesmos, vivendo uma ilusão e não uma realidade. E quando a gente fala a realidade aqui, é a realidade que se coloca de uma clareza consciencial. E não os fatos. Importam menos os fatos, menos as condições e mais a compreensão sobre esses fatos e a compreensão sobre essas condições. De modo que a gente possa reagir às circunstâncias. Não importam quais sejam essas circunstâncias. E é por isso que é muito difícil para todos nós julgar, nós não devemos fazer isso, a condição do suicida. Porque a dor que se instala no coração de um suicida, ou daquele que comete ou tenta cometer o suicídio, ela é imensa, incalculável para quem está fora daquela situação. Porque não é uma dor sobre uma realidade, é uma dor sobre uma ilusão. É a dor sobre a ideia do problema, e não sobre o problema em si. Porque todo problema tem solução. Mas para quem está acometido do suicídio, não tem solução. A única solução aparente é a morte. Então não cabe a nós, a nenhum de nós, emitir qualquer julgamento. Dizer, não, mas a pessoa cometeu um suicídio. Por causa disso, né, a gente tem que ter a empatia, tem que se colocar de fato na situação do outro para permitir alguma compreensão sobre aquela condição. E de modo algum emitir o julgamento. O que essa pessoa precisa é de um acolhimento. Então, e da mesma maneira, também quando se trata de um suicídio, nós não devemos emitir soluções. Porque se a pessoa está fora da realidade, se ela vive um momento de completa ilusão, a solução concreta, real, que a gente apresenta para ela, não é a solução. Porque o problema dela não é real, é um problema do mundo de Maia, é o problema do mundo da ilusão. Então ela precisa encontrar uma solução que primeiro a retire desse mundo, e não uma atitude concreta. Tá? Por isso que uma pessoa que está, por exemplo, falida, né, viveu de uma forma rica a vida inteira e perde todo o dinheiro e ela se encontra em desespero, não adianta você dar dinheiro para ela, porque não é isso. Né? O problema que ela vê é, como assim eu perdi todo o dinheiro? O problema dela está na perda, está na condição da ilusão de que ela era dona de alguma coisa e que algo era permanente. O problema está nessa ilusão, não está no dinheiro em si. Está em todo o entorno que essa circunstância representa. Isso vale para qualquer tipo de perda. Isso vale para qualquer cenário em que a gente perde alguma coisa. Porque era o sentimento da propriedade. Lembra que eu falei no início sobre egoísmo? Então, a circunstância do egoísmo nos coloca num patamar em que nós nos sentimos donos daquela condição. Nós nos sentimos proprietários. Nós queremos ter o controle pleno daquela situação.
E na medida em que a gente perde o controle, porque na vida não se pode ter controle sobre nada, né? O único que tem o pleno controle sobre todas as coisas é Deus, que é o Criador. Então nós temos que nos resignar, porque nós não conhecemos as leis divinas, não sabemos reconhecer as causas e efeitos na sua integralidade e, portanto, não podemos pretender determinar o que seja ou não a justiça divina. Então a gente precisa ser resignado. Mas resignado significa aceitar, mas agindo para melhorar. Né? Porque ninguém precisa viver em sofrimento, ninguém precisa viver infeliz. Então é uma atitude de você não se revoltar, não se rebelar, mas ao mesmo tempo buscar saídas daquele sofrimento, daquela dor. Então uma pessoa que de repente se vê diante de uma doença grave, e o médico diz, olha, você tem 1 mês de vida, né? Ela tem a alternativa de se enfurnar no quarto com sofrimento, com um quarto escuro, abandonando a família, etc. e tal, ou ir cometer um suicídio, ou ao contrário, dizer assim, não, você diz que eu tenho 1 mês, eu tenho muito mais que isso, e vou lutar para isso. Então ela vai fazer todo o tratamento, ela vai buscar auxílio espiritual, ela vai dentro dela construir uma mudança, uma reforma íntima, e eventualmente até ela vai encontrar cura em razão disso. E a medicina não vai saber explicar, não importa, mas ela quis se curar, como disse Jesus. Então, se você quer se curar, então você vai ser curado. Então, esse é o processo da transformação interior. Quando é possível em uma encarnação, porque às vezes não é. Às vezes a circunstância que traz de prova involuntária determina que essa pessoa conviva com a dor e o sofrimento durante toda a sua encarnação. Ela viverá com os seus transtornos. Ou ela terá uma chance mínima de fazer uma mudança que exigiria muita reforma íntima. E que provavelmente ela não vai conseguir. São os casos que a gente vê. As síndromes que prevalecem durante toda a vida, aquelas situações que de fato são kármicas e que afetam a saúde, a condição física ou mental da pessoa, com muitas perdas, muitos sofrimentos, com muita dificuldade, mas ainda assim a gente descobre também nessas pessoas uma condição de felicidade que nos impressiona, não é verdade? Quando a gente vê uma pessoa que é totalmente paralítica, por exemplo, e ainda assim consegue sorrir, é algo que choca todo mundo, né? Ou você vê uma pessoa que tem uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, né? E ainda assim ela encontra a felicidade, isso é, de fato, transformador. Por quê? Porque todos nós temos um papel no mundo, todos nós temos a condição de transcender as nossas dificuldades, por maiores que elas sejam. E cada um sabe dos seus próprios espinhos, cada um sabe das suas próprias cruzes. E às vezes, essa loucura, ela não se manifesta de uma maneira tão evidente. Nós podemos ter em nossa casa, em nosso redor, pessoas vivendo esses transtornos, essa loucura em profundidade, sem que a gente se perceba. Às vezes a gente minimiza isso. Falando está um pouco triste, mas esse probleminha é pouco, vai passar, né? Não dá muita bola. E aí aquilo vai crescendo, vai se desenvolvendo. Algumas vezes esse comportamento se transforma em algo associado à autopiedade, né? Ou ao desespero, e dali se associa a um outro vício, como uma droga, uma bebida, que altera a compreensão do pensamento, ou às vezes até pelo uso dos próprios psicotrópicos, né? Modifica a condição de julgamento, e então essa pessoa se vê vulnerável. Então esse é o último ponto que eu queria falar hoje a respeito do suicídio, que é o suicídio involuntário. É aquela pessoa que, se encontrando então nesse estágio de loucura ou de transtorno, né, ela não consegue manter o seu equilíbrio, recorre a algum subterfúgio, ou por ela própria, então a bebida, o álcool, os entorpecentes em geral, perde o controle da vontade e abre brechas para que obsessores se apossem da sua mente e façam induções para que ela cometa os atos de suicídio.
são os suicídios involuntários. Né? Ela contribuiu, ela irá responder pelo suicídio, porque ela criou as condições para que aquela obsessão acontecesse, mas ela terá um atenuante, porque no final a escolha determinante não foi dela, ela estava obsidiada. Né? E se ela estiver assim, por uma sedação clínica, médica, né, de uso psicotrópico, sobre o qual ela sequer tinha algum controle, foi medicada, internada, e aí perdeu o controle sobre si mesma, e assim for induzida também num processo obsessivo, ela não responderá da mesma maneira e terá alguns atenuantes, porque, de novo, é o espírito obsessor que interage com ela. Aí vocês vão me perguntar assim, mas um espírito obsessor tem o poder sobre a vida e a morte de um ser encarnado? Muito mais do que a gente imagina. Vou dar um exemplo simples. Você sai de casa com o seu carro, começa a dirigir. E aí você resolve ser um motorista agressivo. Você ultrapassa sem cuidado, você anda em alta velocidade, cruza o sinal vermelho, não observa se tem pedestres, né, transitando pela rua, ou ciclistas, e etc., e provoca um acidente grave, vindo a falecer. Isso é tratado como suicídio. Aí você vai dizer assim, a culpa é do obsessor. Você até podia estar com o obsessor, mas você criou todas as condições para que isso acontecesse. As escolhas, em cada detalhe, você poderia ter revertido, poderia ter alterado. Então, essa condição, ela é não apenas tratada como um suicídio, mas como também um homicídio, na maioria das vezes, até pela lei. Né? A lei trata isso também como homicídio. Na medida em que você não segue as leis de trânsito e provoca um acidente, você é considerado um homicida. Assim como aquele pedestre que cruza uma avenida debaixo de uma passarela, deixou de usar a passarela, ele resolveu atravessar pelo piso térreo, cruzando as pistas de alta velocidade. Se ele for atropelado, ele é considerado um suicida, porque ele escolheu correr aquele risco. Né? Então, nesse caso, não adianta falar em obsessão. Nesse caso, é uma escolha individual. Mas, muitas vezes, o que a gente percebe é, sim, um transtorno obsessivo, em que a pessoa já tem uma tendência, muitas vezes ela é um suicida de outras encarnações, e ela desenvolve as brechas nessa encarnação, desse desequilíbrio, provocando, assim, as atitudes essenciais para que o ato criminoso de tirar a própria vida aconteça. E basta, às vezes, um fato, um evento, nem tão grave, mas que ele será suficiente para desencadear o desespero, ou a vergonha, ou o medo, ou a revolta, e assim por diante. Porque o sentimento, ele nasce e se manifesta de diversas maneiras, mas, no fundo, ele está no entorno dessa condição egoísta ou egocêntrica, em que a gente não consegue enxergar o mundo fora do nosso enquadramento. Mas para tudo isso tem a misericórdia divina. Para isso há o esclarecimento que o Espiritismo traz. Há os livros da Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, Memórias de um Suicida, a própria trilogia da vida dela, que trata do suicídio dela e do seu companheiro de encarnações, o Roberto Canalejas, né? Também de outras pessoas que acompanharam e conheceram, etc. E inúmeras outras obras maravilhosas que a gente conhece pela doutrina espírita. Então, isso nos traz um esclarecimento, isso nos traz uma percepção de como é o mundo na espiritualidade, quais são as consequências que nós teremos que arcar com isso, mas, principalmente, procura tocar nos nossos corações o desejo da mudança, o desejo de aceitar o auxílio, porque em todas essas histórias o que há de mais comum
é o espírito que não aceita o auxílio. Ele não ouve. Há muitos e muitos companheiros no seu entorno que tentam avisá-lo, socorrê-lo, auxiliá-lo, propor uma mudança de reforma, uma reforma íntima, uma mudança de comportamento, de pensamento, e o espírito não aceita. É uma rebeldia. Então, o maior comportamento necessário para o espírito que se encontra num estágio de loucura ou de transtorno é aceitar o tratamento, aceitar o auxílio. Aquele que já aceita ir ao médico, que procura um psicoterapeuta, um analista, aquele que toma corretamente a medicação, que procura meios alternativos, faz uma prática meditativa, faz uma yoga, pratica exercícios físicos, busca se associar à natureza, cuida dos animais. Cuidar dos animais é um gesto maravilhoso, porque você começa a desenvolver empatia por outro ser. Então, você desenvolver um carinho, um amor, um afeto por um animal, já é uma condição de você quebrar o seu egoísmo, você quebrar a sua condição egocêntrica e dar espaço para que um outro ocupe pelo menos um pedacinho da sua vida. Que esse outro preencha algo que não é para o seu contentamento exclusivamente. Não é só para que você fique bem, para que você fique feliz. Não, você tem que cuidar dele. Você tem que dar alimento, você tem que passear, você tem que levar no veterinário. Então isso faz com que você aprenda a cuidar do outro e não só querer ser cuidado, querer que todo mundo cuide de você, ou você cuidar só de si mesmo. Então, quebra o paradigma. Isso modifica totalmente. Se abrir para o outro, abrir espaço para que o universo possa interagir com a gente. Que a gente saia do nosso mundinho e que a gente comece a reconhecer que há muito mais horizontes fora daqui. Essa é a mensagem simples do Espiritismo. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus tenta nos dizer o seguinte: acordem, despertem para o mundo. Abram os olhos, escutem os sons do universo. Não aquilo só que está na sua cabeça, que você acha que é bom, que você gostaria de ouvir. Não são os elogios que vão te agradecer. São provavelmente mais as críticas. São provavelmente mais as condições de vida na natureza que vão abrir as nossas consciências e vão nos possibilitar o verdadeiro despertar. Então nós precisamos ser capazes de aceitar com resignação aquilo que vem como dor. Mas escondido nessa dor, há sempre uma lição a ser superada. Há sempre algo que vai transformar a nossa vida. E pela dor nós encontraremos o amor transformador. O amor que engrandece, planifica, que traz a consciência e que nos leva de volta a essa consciência única do Criador. Porque nós somos um junto com o Criador. Mas a gente sempre se esquece achando que nós somos únicos e não uns. Ninguém é único. Nós somos um com o Criador e com toda a sua criação. E a gente precisa ser capaz de se abrir para enxergar esse todo que há dentro de nós. Na graça de Deus.